Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da mobilidade. Esse é mais um ciclo de debate do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse ciclo de debate que nós já estamos fazendo hoje no 11º palestra, a gente tem procurado trazer todos os atores que mexem com o transporte público. Nosso ciclo é apoiado pelo CREA, pelo SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, pela FANRIO, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, da qual sou diretor de mobilidade, da CAERJ, Sociedade dos Amigos dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, a ADUT, Associação de Defesa e Usuários de Transporte, a Progel, Associação dos Geólogos do Rio de Janeiro, e pela ANTP, Associação Nacional do Transporte Público, que, por acaso, hoje nos brinda com seu presidente fazendo uma palestra aqui a respeito do financiamento, alternativas para o financiamento do transporte público. O Raul vai dar os esclarecimentos iniciais e depois a gente passa para ele começar a palestra. Raul. Obrigado, boa noite a todos. Orientações de sempre, todos devem manter os microfones desligados, a não ser que lhes seja concedida a palavra pelo licínio. Quem quiser fazer pergunta, escreva, por favor, no chat, peça inscrição, basta escrever inscrição, isso já vai ser entendido. Quem estiver participando pela primeira vez, eu peço, por favor, escreva nome e a instituição que está representando no chat. É claro que o Ailton não precisa fazer isso. E é isso. Vamos começar. Volto a palavra para o Licínio, lembrando que esse evento está sendo gravado como os demais e ficará disponível, provavelmente ainda hoje, na nossa página no Facebook. Ailton, a palavra é sua para responder a pergunta mais fácil do ano. Como resolver o problema do passageiro sobreviver nesse caos e as empresas de transporte também? O que a ANTP pensa a respeito? Boa noite, Fernando, nosso colega de clube também. Ailton, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Todos nós estamos buscando uma solução, né, Licínio? Como é que a gente tira o transporte público de onde está e que a gente consiga colocá-lo no campo. Só um segundinho. Eu acabei não falando um detalhe que a gente pede que você faça essa primeira exposição em torno de uns 15 a 20 minutos, tá, para depois a gente abrir para o debate e completar isso. Desculpe a interrupção. Vocês controlem o tempo e vão me avisando. Tá bom. Bom, então vamos lá. Eu estou na presidência da ANTP, a ANTP tem 44 anos, e a ANTP teve entre aspas, um problema. Não bem ela, mas o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo surgiu com uma qualidade muito diferenciada em relação ao transporte público por ônibus e trens aqui na cidade. E vira e mexe alguém dizia: vocês já vão entrar na nossa, ou seja, já vocês vão entrar na decadência que todos nós estamos. E por lá passou, durante 6 anos, um cidadão chamado Plínio Asman, que falou: não, nós não estamos construindo um metrô neste padrão, mas daqui a pouco está igual, com todo respeito ao querido sistema de transporte ferroviário ou transporte de ônibus. Nós queremos que nós possamos ser uma referência. Não é para ser igual, pode ser até melhor. A gente gostaria que o sistema que está sendo implantado no metrô de São Paulo seja uma referência. Aí surgiu o seguinte: bom, para ser referência, você tem que ter mais gente do seu lado. Na hora de tirar a fotografia dos construtores da referência, quem é que vai ter do teu lado direito, esquerdo, etc. E tal? Então, o Plínio, presidente do metrô, fez uma sugestão de constituir uma associação que envolvesse todos os
aqueles que têm interesse na questão do transporte público. Órgãos públicos e privados, universidade, fornecedor, fabricante, consultor, todas as entidades. A ideia, nas palavras do Plínio, era construir um palco que, de forma organizada, nós pudéssemos ter um local para nos comunicar com o poder público. Eu estou falando do ano de 1977, que, em termos políticos, todos que estão aqui sabem muito bem o que significava organizar alguma coisa, com o cuidado extremo de falar de política de transporte e não se deixar envolvido por as outras coisas que estavam naquela época, no palco também, como estão hoje. E como é que isso ia se dar? Então, a ideia foi constituir congressos, momentos em que as pessoas que estavam lidando com o transporte pudessem explanar, mostrar o que era, como estava, o que gostaria de fazer. Foi criada uma revista dos transportes públicos no ano seguinte, uma periodicidade que começou com bimestral, e assim foi. Atualmente não estava assim, está quase que semestral, mas já estamos na revista 156, ou coisa do tipo. Se pensou em construir alguns fóruns de debate, que lá se chamou de comissões técnicas. Então, tinha a comissão técnica de alimentação elétrica, tinha do transporte, tinha do passageiro, tinha dos equipamentos auxiliares. Nós chegamos a ter mais de 12 comissões técnicas do Brasil inteiro. A lógica, esse nome nacional, a gente sempre levou muito a sério. Não era um grupo de paulistas, né? Era um grupo que, por um acaso, começou em São Paulo, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande. Mas, evidentemente, nós tínhamos os mesmos problemas que todos os outros. E entendíamos que a solução tinha que ser nacional. Não era uma solução para o estado de Goiás, ou para Santa Catarina, ou para o Amazonas. Soluções nacionais tinham que surgir na discussão das cidades, passar para os órgãos estaduais e chegar nos órgãos federais através do Congresso, através dos nossos deputados, senadores, assim por diante. Então, foi construído ao longo do tempo, nós já fizemos mais de 20 e poucos congressos bianuais, mais de 150 revistas, criamos um fórum, ou alguns fóruns só de secretários, né, municipais e estaduais de transporte. O Fórum Nacional agora está sendo mensal, até porque através da internet é possível de ser feito. Nós estamos no 104, com um número aproximado de 120 a 150 cidades. Mas, depois de tudo isso, essa tentativa de organização nos permitiu chegar em alguns locais, né? Por exemplo, a construção do Vale Transporte, que é de 85, 86, é até anterior à formulação desses fóruns ou coisa que o valha, mas foram frutos assim, de congressos, de comissões técnicas que permitiram trazer o poder público nos 3 níveis de governo para propor uma questão desse tipo. Para não ficar só no transporte, o Código de Trânsito Brasileiro também começou em 91, num momento complicado, aliás, em 90, quando teve o Plano Collor, você deve se lembrar que tudo foi congelado, não tinha recurso para nada, a questão tarifária ficou complicadíssima, nós tínhamos mudanças tarifárias mensais, né? E sempre em valores que complicavam em função dos salários que não tinham acompanhamento mensal e assim por diante. Nos congressos, a gente procurava consolidar, como procuramos hoje, consolidar posições e posturas. Fazia tempo que eu não te via, hein, Valente? Você ficou um pouquinho mais careca, mas quase não se percebe a diferença, é quase igual. Mas, ao longo do tempo, a NTP procurou sempre, nessa ideia inicial de um grande palco, e é palco, não tem arquibancada, quer dizer, não tem ninguém para assistir, é todo mundo para estar no palco e realmente procurando ocupar um lugar. Então, em cima disso que a gente caminhou o tempo todo, conseguimos, eu digo agora não é a NTP, mas acho que todos os que estão trabalhando nos transportes, conseguimos alguns resultados, o metrô de São Paulo, o metrô do Rio, a Transurb, que surgiu depois, o Metrorec,
Várias cidades rediscutiram a questão do transporte público, a prioridade dele no sistema viário, como é que tinha que ter o sistema de sinalização, o sistema de bilhetagem, como é que esses sistemas iam ser integrados física e operacionalmente. Então, a gente vem acompanhando, tentando acompanhar ao longo do tempo e tentando propor, através de contatos com pessoas que estão nos postos que precisam ouvir, né, para poder discutir alguma coisa. Houve, a partir de uns 20 anos atrás, coisa do tipo, uma enorme prioridade que foi dada ao transporte individual. Vou dar um número claro. Eu fui para o Denatran em janeiro de 2003. Eu fui presidente da CET aqui em São Paulo em 89, depois, em 2003, eu fui para o Denatran. Eu estou me sintonizando um pouco mais nas questões federais, né? A frota de automóveis em janeiro de 2003 era perto de 30 milhões de veículos. De 2003 para cá, não passando 20 anos, nós temos mais de 100 milhões. Nenhum problema. Isso mostra, de um lado, até uma certa construção de uma riqueza, né? Mas o que a sociedade viu nesse tempo todo, ou que ela não viu, foi de que o transporte público não é um bicho que compete com o automóvel. Ele é um ser que dá qualidade ao transporte, que dá qualidade à vida urbana. Cidades que viraram monstros. São Paulo era quase uma cidade, há 150 anos atrás, meados do século XIX, era a 10ª cidade em termos de população. Virou o século XX, com 200 mil já era a 2ª. E aí aconteceu uma coisa interessante, não só em São Paulo, como no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, que quando entra um sistema de bondes, com o sistema ferroviário, e eles começam a ocupar os espaços e a orientar o uso da cidade. Esta lógica prevaleceu até mais ou menos a década de 50, coisa que o vale. Ou seja, houve uma relação de construção de cidade com o sistema de transporte, não que tenha havido de uma forma explícita a participação pública, mas por interesse da iniciativa privada, houve o interesse de buscar construir o sistema ferroviário num local que era melhor para ele, o mínimo de pontos de viadutos e túneis possíveis, andando onde era mais fácil, e a sociedade construindo suas moradias, comércio e serviços no seu entorno. Não era lá uma lógica muito boa, porque o poder público sempre veio à margem e veio atrás. Mas piorou muito depois da década de 50, e principalmente de 60 em diante, quando isso se descolou de vez. Não tem a mínima. São Paulo, por exemplo, não precisava ocupar 1.500 quilômetros quadrados para botar aqui dentro 12 milhões de pessoas. Mas São Paulo está totalmente ocupado. Agora você pega Campinas, tem uma área de mais de 500 quilômetros quadrados, com uma população de 1 milhão. Então, você tem populações que moram longe. Ou seja, o poder público se dissociou, abandonou a construção da cidade. E o sistema privado procurou fazer as soluções individuais ou grupais. Então, o problema crônico que nós temos na cidade, e não bastava isso, ainda por cima veio a pandemia, né? É que, ao longo do tempo, uma prioridade é o transporte individual, uma falta de prioridade na construção do sistema de transporte público, ainda que em 2003 tenha sido constituído a nível federal, marcantemente, o Ministério das Cidades, que não era uma grande novidade, a gente já tinha tido lá para trás algumas coisas semelhantes, né, com a preocupação de pensar o transporte como um todo. Todo mundo aqui sabe, alguns aqui até trabalharam nesses organismos que a gente sabe que existiu, que tiveram um papel importantíssimo e que depois, de repente, também no governo Collor, acabaram sendo abandonados. Então, um pouco, sem entrar agora nos detalhes mais dos últimos anos, o que nós tivemos lá para trás foi uma ausência do poder público total.
federal, estadual e municipal. Teve do lado os empresários que não enxergaram a história que estava sendo vivida na Europa, não nos Estados Unidos, mas na Europa. A Europa, apesar de também ter privilegiado o automóvel, ela tentou, algumas cidades com mais sucesso que outras, fazer com que o transporte público fosse um ser importante e crucial para a economia. Não é para o empresário de ônibus, era para a economia. Fazer sistemas integrados, fazer com que as construções ficassem próximas dos corredores de ônibus ou do transporte público, aquilo que um prefeito, na década de 60, ou, se quiser, uma equipe com a liderança de um prefeito, no caso do Lerner, fez em Curitiba. Teve o Plano Agasse de 1940, que ele retomou em 1960 e procurou orientar. Quando ele entra em Curitiba, tinha 300 mil habitantes. Curitiba passou dos 2 milhões. Está com problemas também, tudo bem. Mas algumas cidades tentaram se organizar e trouxeram o empresariado para pensar junto, sempre com o olho na Europa, nunca com o olho nos Estados Unidos, que lá o modelo foi outro. Quem já assistiu um documentário feito pela Universidade de Nova York, que o nome é Tomando um Passa-Moleque, que é o nome correto, que foi quando empresários da construção civil, mas da indústria automobilística, compravam sistemas de transporte público e os degradavam, ao mesmo tempo que construíam os tais móveis, né, que são conjunto de moradia de uma certa distância, fugindo do padrão urbano das cidades americanas, que era extremamente densa, com muita gente. Eles propuseram os tais malls, né, onde você podia chegar, tinha o financiamento da casa e do carro. Então, eles destruíram o modelo do transporte público. É um modelo de, entre aspas, sucesso, até a década de 60, 70, até que depois eles viram que não era bem por aí. Mas, tentando terminar essa parte, para a gente poder estabelecer aqui um diálogo e não um monólogo, né? Porque, com certeza, eu não falarei nenhuma novidade, nem agora, nem nos 10 eventos anteriores, este grupo aqui sabe perfeitamente tudo o que deveria ter sido feito, o que não foi feito e as consequências do que não foi feito, né? Indo agora para um encerramento, pelo menos inicial, isso tudo já estava nos conduzindo a uma enorme perda de demanda. Se vocês pegarem ali o final dos 80, 90, para 2010, por exemplo, a perda de demanda de transporte público foi enorme. E, de uma certa forma, em paralelo com o aumento brutal que teve da frota de transporte individual. Essa solução boa, nada contra ter carro, pode ter carro quando quiser. O que ele não pode é ter a prioridade ou a exclusividade de circulação. Então, cidades com mais de 500 mil habitantes ou 1 milhão, que continuaram ignorando a questão da necessidade de você construir um transporte de qualidade para melhorar, entre outras coisas, a qualidade da vida urbana e a própria economia da cidade. Aqui em São Paulo, vocês não têm esse problema, algumas cidades não, mas no nosso inverno aqui, a poluição é responsável por mais mortes do que acidentes de trânsito. Isso há muitos anos. Então, a questão do abandono, do não entendimento do transporte público, que não é um problema de um ônibus que vai e que volta, ou de um trem que vai e que volta, essa é a visão mais horrorosa que podia existir. Então, voltando lá ao primeiro passo, quer dizer, aquela ideia do Plínio de fazer com que as cidades viessem a ser construídas. O Brasil estava crescendo uma população brava, né? O metrô de 68, a população do Brasil mal chegava a 60 milhões de habitantes. Então, se a gente tivesse tido, a partir daquele momento, uma outra interpretação de cidade, enquanto um centro cultural, um centro econômico, um centro de evolução da economia, nós não tivemos. Nós tivemos visões sempre parciais e essas visões estão aqui até hoje. A pandemia simplesmente pegou o nosso problema e multiplicou por 10. Nós sabemos hoje que as demandas não voltarão. Se voltar, hoje está na faixa de 60%, algumas cidades com 70%, 100% não volta. Teve até o lado positivo. Muito trabalho poderia ter sido feito lá para trás, em casa, que eles gostam de chamar de home office, chique, legal. Mas
essas questões hoje colocadas, esse organismo todo, esse mapa que nós estamos descrevendo, nos coloca numa situação muito mais difícil hoje de você propor soluções de transporte. Principalmente, não querendo fazer debate político, apesar de todos os outros governos darem muito pouca importância para o transporte público, esse aqui, particularmente, está dando praticamente nenhuma. Então, as soluções de transporte público, nós já estamos no 32º mês de governo atual, do governo federal, e não há sequer uma tentativa de solução. Os governos estaduais fazem de conta que o problema não é com eles, a coisa cai no prefeito, os prefeitos acham, muitos deles, que o problema é do empresário, quando não é. Ele é prefeito da cidade, e um dos itens mais importantes é a locomoção das pessoas para a construção de cultura, economia, etc. E tal. Então, nós temos um problema político muito grave. Nós temos um problema em que aqueles que vocês gostam de chamar de os tais atores não estão na mesma novela. Cada um está defendendo um pedacinho da sua fala, da sua novela. A pandemia teve uma vantagem. Acuou todos no cantinho e agora estão enxergando que, do jeito que está, só não vai acabar que da classe C para baixo não há alternativa no seu transporte público. Só que para a cidade não pode continuar sendo este transporte público, que se ele tinha uma qualidade que não era boa lá para trás e tinha uma oferta, para fazer o ajuste oferta-demanda, a oferta caiu. Então, agora, soluções paralelas, brincadeira tipo skate, bicicleta. Quem é que vai andar de bicicleta em São Paulo que tem viagem de 60 quilômetros dentro da cidade? Estão brincando, isso aqui é um altiplano, isso aqui não é uma praia. Né? As ruas são estreitas, não tem planejamento urbano nenhum. Está tentando consertar o sistema viário, que custa caro, veio muito tarde essa ideia de tentar arrumar, e a mesma coisa acontece em outras cidades. Então, um país que não teve a cultura da formulação urbana, da construção urbana, e que podia ter juntado isso com o transporte público e dar uma qualidade de vida melhor, com tempos menores de viagem, menor poluição, tarifas mais baratas, tudo isso foi jogado no balde junto com a criança. Acho, tentando olhar daqui para frente, soluções. Vocês já passaram por 10 seminários, né, que antecederam isso aqui. Soluções são muito difíceis, mas sem que os governos, o federal, os estaduais e o municipal, entendam que a questão é grave e a solução do problema não é simples, mas ela será extremamente oportuna para a população. Se alguém acha que, porque ele tem um carro, o problema dele está resolvido, esse cara está muito mal informado. Aqui em São Paulo, através da CET, a gente vive medindo os tempos de viagem, né? Do ponto A ao ponto B, desde não sei quando até hoje. O tempo de viagem só aumenta. Até uma coisa elementar. Nós tínhamos uma frota de transporte de carga, portanto, caminhões, para distribuir as cargas aqui em São Paulo. A frota hoje é 3 vezes maior do que era 15 anos atrás. Então, economicamente, as soluções estão sendo as mais burras possíveis. Estão quebrando galho com motoboy, quer dizer, mototáxi, brincadeira. Um país sério, querer resolver com moto para fazer entregas, algumas até cabem. Ninguém vai pedir um caminhão para entregar uma pizza. Mas parte das entregas só não estão mais caras, porque muitas distribuições estão feitas através de motos ou carros pequenos. Mas está sendo aquela solução que o cara busca depois que a coisa caiu no chão. Quer dizer, falta uma lógica, falta um pensamento nacional. As soluções não são simples, mas certamente nos 10 eventos anteriores de vocês devem ter previsto tudo. Então, onde buscar o financiamento? Como foi dito por vocês agora há pouco, o sistema não se colocará em pé com tarifa. Com tarifa, ele irá para o fundo do poço. Não há a menor alternativa. São Paulo cobra uma tarifa de R$ 4,40. A tarifa real está acima de R$ 7,20. É uma cidade que tem um subsídio de 3 bilhões de reais, que está subindo. Quantas cidades podem fazer alguma coisa desse tipo?
E São Paulo está com dificuldades enormes para manter o sistema, manter qualidade, manter oferta. Quer dizer, nós não temos uma solução nacional, nós temos soluções algumas pontuais, que até por serem pontuais, não necessariamente serão duradouras. São Paulo, como outras cidades, têm carências muito grandes. Nós temos 2,5 milhões de pessoas que moram em favelas ou cortiços. Isso não é uma cidade. Isso é um conjunto de pessoas que, de uma certa forma, punem um conjunto de outras. Nós temos falta de serviços públicos elementares. Eu vou começar por saúde e educação, podia até parar por aí. Mas isso vale para os demais. O transporte público precisa ter uma solução com alguma semelhança a esses problemas mais graves, até porque ele faz parte delas. Agora, sem um recurso público, uma parte dele pode começar pintando uma faixa exclusiva à direita. É uma forma de baixar custo. Ou pintar uma faixa à esquerda, ou organizar o sistema. Então, falando que eu tenho o troncário integrado, todo mundo sabe que isso baixa custos, reduz o tempo de viagem, baixa a poluição. Quer dizer, nós temos conhecimento de sobra de como resolver, mas não conseguimos politicamente nos colocar no ponto de fazer com que essas pessoas pensem assim. No ano passado, tivemos eleições municipais. Raríssimos prefeitos eleitos tiveram como plataforma de governo o transporte público, a resolução de outros problemas mais elementares. Quer dizer, nós temos um problema político gravíssimo. A parte política nossa é o que é, ou seja, ela não trabalha necessariamente nas prioridades maiores da sociedade brasileira e precisa ser muito otimista para achar que, em breve, algumas coisas vão qualificar a vida urbana através do transporte público ou coisa que o vale. Eu vou parar por aqui, porque acho muito mais importante eu ouvi-los do que, com certeza, não contém nenhuma novidade, mas quem sabe nessa conversa nossa a gente consiga buscar alguma fagulha de um novo caminho, ou quem sabe alguém mais preocupado nos ouça, não só hoje, né, mas nos 10 anteriores, e entenda que existem soluções, não que estalando o dedo em planta, mas que em 5, 10, 15 anos é possível reverter esse quadro, é possível ganhar solução com qualidade. Obrigado pelo convite e pelo espaço que vocês me deram até aqui. Obrigado, Ailton. A questão... Só um instantinho que eu estou arrumando uma coisa aqui no computador que está meio nervoso aqui. E aí, alguém fazendo barulho aí? Sou eu. Estou ajeitando o meu computador aqui, que tinha dado uma... Ele tem vida própria, aí começou a ter uma coisinha aqui. Bem, aí, muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu acho que cabe a gente... Eita ferro! Cabe a gente discutir aqui, achar uma solução em conjunto. O objetivo dessa nossa conversa é isso. E o Raul, já deve ter gente querendo falar aí. Quem é que está inscrito, Raul? Eu não escrevi aí em lugar nenhum, mas eu quero falar. Nós já temos, em primeiro lugar, o Ricardo Novaes, o Itamar levantou a mão, tem o Valente. Tá, então vamos por essa ordem. Ricardo, Itamar, depois Valente. Eita ferro. Eu não estou vendo o Ricardo aí, não. Será que eu não estou enxergando o Ricardo direito? é mestre em sair mais cedo. Ele saiu. Então vai o Itamar. Tá certo. Não é para rir, não. O problema do Ricardo é que ele tem umas exigências familiares graves, ele cuida do pai. Então, tem uma certa hora que ele é obrigado a sair meio de repente. Sem problema nenhum. Não é isso aí
O mais importante é a família. Bom, Ailton, obrigado aí pela palestra, pela conversa, né, e tudo. Eu vou até te fazer uma pergunta. Eu trabalhei lá na Supervia, eu trabalhava trabalhava para mim com a gente lá, tinha 3 funcionários lá que chamava-se, não sei se você conhece, era Sônia Brasiliense, Gilda Brasiliense e Valéria Brasiliense. Eu falei, caramba, o pai dela também era ferroviário. Eu não sei se são teus parentes, mas já sei muita coincidência os brasilienses aí. Tudo na ferrovia. O que você tinha falado sobre soluções nacionais, acho que são a discussão com as 3 esferas, né? E passa tudo pelo poder público. A gente viu aí, tem uma cidade lá em Fortaleza agora também que, a exemplo, igual de Maricá, está com transporte custo zero, né? Para os passageiros, na verdade, acho que o custo lá é em torno de 25 milhões, né? E acho que isso é uma das coisas nas pequenas cidades, mas nas grandes cidades eu acho que o subsídio, o buraco é mais embaixo. Eu acho que isso é importante. E acho que nós temos que discutir mesmo onde subsidiar, onde fazer, entendeu? Eu acho que essa é a nossa discussão. Eu tinha até separado uma coisa que você tinha falado, deixa eu ver aqui, que cada ator puxa a sua sardinha para o seu lado, né? Acho que isso é importante, isso que acontece e acaba agravando entre as integrações dos sistemas intermodais. No Rio de Janeiro, acho que a solução é isso mesmo, você fazer a integração intermodal passando para o sistema metroferroviário. Eu acho que é o mais importante que tem isso, e subsidiar isso mesmo e deixar o passageiro de lado para poder parar de pagar essa conta. A gente viu uma reportagem hoje mostrando a Supervia, o descaso que o poder público do Estado, em termos de segurança, fez com toda a malha ferroviária. Está praticamente toda invadida, e para poder nós retomarmos aquilo, precisa sim de um poder público. E o nosso secretário de transporte, estava até meio atônito na hora de responder às entrevistas sobre em relação ao que fazer com todas essas fragilidades do sistema metroferroviário, esses furtos de cabo, que a parte de segurança está acontecendo no Rio de Janeiro. É só esse tipo de discussão aí. Só um segundinho antes do Valente falar. O Raul, além do Alcebiades, alguém mais se inscreveu? Bom, não. Tá, então vai Valente, depois Alcebiades, depois volta para o Ailton. Tá. E me escreve, por favor. Bom, eu queria cumprimentar o nobre companheiro Ailton Brasiliense, que eu já também não vejo há 200 anos, só que, ao contrário de mim, ele não encarecou. Totalmente. Eu tive um avanço na minha calva. É testa comprida. Então, é o seguinte, eu ando batendo numa tecla, que é o seguinte: nós temos que debater, aprofundar, envolver quem a gente puder envolver na discussão do... É um sistema único de mobilidade, mas que inclui uma discussão de algo que agora vai acontecer no Congresso Nacional, que é o marco regulatório do transporte público, né? Eu não vejo muita saída, para começar, se o próximo presidente, e aí eu estou falando no masculino, que não estou vendo nenhuma mulher candidata, então não tenho todos e todas, se o próximo presidente tiver esse tipo de visão, de que o transporte é um direito social e tem que ter dinheiro público e tem que ter um sistema único e com a cacetada de votos que vai ter, deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, enfim, essa
cabeça d'água que pode ocorrer agora, nessa próxima eleição, né? Aí a gente pode ter uma mudança mais significativa. De todo modo, eu acho que nós temos que tentar construir alguma força política, ainda que haja a possibilidade de não termos um próximo presidente que tenha esta visão, que não é só o presidente que tem que ter, não. Tem que ter uma cacetada de deputados e senadores, enfim. Tem que ter uma quantidade significativa para construir uma saída institucional permanente, bonita, entendeu? Encantadora, essa coisa toda. Porque, senão, a gente vai fica discutindo. Por exemplo, tem uma série de coisas que a gente já sabe. Se nós formos governo do Estado, né, como, por exemplo, quando o Nazareno, por exemplo, foi lá secretário do governo do Cristóvão, e, né, era praticamente assim, PT puro, né? Pôde levar adiante uma proposta ousada de mobilidade, né? Isso faz uma diferença grande. Já quando foi o Agnello, por exemplo, do mesmo partido, que é o meu, por exemplo, né? Não é de todo mundo aqui, mas do meu partido, com o Agnello, já não andou tanto, né? Já não andou muito pouco, né? O que poderia ser feito e o que foi feito. Então, eu não vejo assim. Eu acho que a prioridade é discutir exatamente esse futuro aí. Sistema único de mobilidade, aproveitar todos os espaços agora, por exemplo, a Prefeitura do Rio. O Eduardo fala o tempo todo, vai ter subsídio, vamos fazer uma licitação, bilhetagem digital, vamos separar o fornecedor dos veículos do operador, vai ter um controle grande, etc., vai ter subsídio. Então, eu acho que tem que ir aproveitando essas coisas. É possível que daqui a pouco o governo do Estado também diga isso, entendeu? Eu posso estar enganado, mas é possível que também daqui a pouco o governo estadual vai estar colocando essa questão também. Então, quer dizer, é ir criando um movimento de consolidar essas ideias centrais e estruturantes e que são fundamentais, entendeu? A gente até pode já tem anotado, né? Não falta material escrito que diz faixa seletiva para ônibus, não sei o quê, tem que fazer isso, fazer aquilo. Concluindo, Valente. Essa parte eu não gostei, não, cara. Eu mal comecei a falar, já vou ter que concluir, tá bom. Desculpa. Como um dia nós vamos convidar o Valente para ser o nosso palestrante, ele vai ter 20 minutos para falar direto. Não, aí você vai se surpreender, aí eu vou falar 10. Eu acho importantíssimo. O Valente tem que ser um dos convidados aí. Relações institucionais. Mas vamos lá, Valente. Tem mais gente querendo falar. É isso. É que eu agora fiquei meio prolixo agora nesse momento. Mas agora. Vou parar. Só agora. Vai lá, Alcibiades. Eu queria cumprimentar aqui o Ailton Brasiliense e eu acho que ele tocou em uma série de pontos assim importantes. Eu fico pensando quando ele falou na questão da bicicleta, quando a gente fundou esse fórum há 10 anos atrás, nós fizemos várias mesas dos modos de transporte. Um deles era a bicicleta. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando o Júlio Alfaia, que é presidente da Federação de Triatlo, ligado aí à Comissão de Segurança e Ciclismo, né, ele propôs como modo de transporte a bicicleta, o pessoal vaiou ele durante uma palestra no Clube de Engenharia. Eu acho que essas soluções alternativas
ela até cabe em algum local, mas ela não pode ser considerada. Por exemplo, no interior, a gente vê muito pessoal se deslocando de bicicleta, porque é a forma que tem, é perto, estrada de terra, né? Bom, dito isso, eu queria dizer o seguinte: eu tenho na minha cabeça que a gente precisa fazer uma revolução. E a revolução a gente não faz com voto, né? E o que acontece? Nós chegamos aqui de 4 em 4 anos, botamos em prefeito, botamos em governador, para que ele apresente alguma mudança, né? A gente até corre atrás, colabora, faz proposta de mudança, né? Mas isso daí é inócuo, porque o cara, quando se elege prefeito ou governador, salvo raríssimas exceções, né? Ele já entra lá comprometido com alguma coisa. Então, a partir desse momento, quer dizer, não adianta a gente estudar, planejar, a gente acaba se adequando, como a gente está fazendo aqui. Nós estamos discutindo aqui, acho que nós estamos tentando nos convencer que o Estado tem que dar dinheiro para esses empresários de transporte que exploraram ao longo do tempo tanto os usuários como o próprio Estado, né? Eu lembro que há algum tempo atrás todos esses modos de transporte, né, fora a questão dos ônibus, tinha as lotações, né, eram operados pelo Estado, né? Metrô, barca, trem, a companhia de transporte coletivo, CTC, e por aí vai. E hoje, nessa tentativa de convencimento nosso, a gente até diz o seguinte: vai gerar um caos, precisamos contratar o expertise dessas empresas. O expertise é nosso. Por exemplo, se o operador do metrô e do trem, tá, ele entrou lá, colocou a cara dele, não deu dinheiro para o Estado, só levou e continua aquela operação, é a operação que foi feita quando inaugurado do metrô. Então, não existe essa figura de que a gente tem que ficar atrelado a eles porque eles têm o conhecimento, o know-how. Não é isso. Tá? O Itamar falou lá de Fortaleza, Ceará, né? Sobre essa questão que já acontece em Maricá. Eu sou um adepto da tarifa zero. Tá? E a tarifa zero não é que quer dizer, todo almoço tem um custo, né? E quem deve pagar, quem paga isso, peraí, um momentinho aí. E quem paga isso somos nós, é o poder público, né? O poder público arrecada e ele tem que, como na Constituição nós temos o direito de ir e vir, e tem também as questões básicas, né? Educação, segurança e saúde, tem que entrar transporte, tem que bancar isso, é o poder público, mas não dessa forma. Quer dizer, você tem as suas empresas, eu, por exemplo, sou adepto da reestatização de tudo isso que está sendo privatizado, porque venderam uma ideia para a gente que você privatiza, que vai melhorar, que tem expertise. Não é nada disso. O cara que privatiza, ele só tem uma coisa na cabeça. Ele tem que gerar rendimento para pagar lá os acionistas. Né? Essa questão do subsídio, nós temos exemplos, por exemplo, em São Paulo, quando a Erundina foi prefeita, né, a gente vivenciou um momento histórico. Né? Quer dizer, ela detinha o controle do transporte, que ela fazia o seguinte, ela determinava quantas linhas, isso a gente tem discutido aqui, né? Quantos ônibus quer de noite atender, e pagava os empresários de transporte. Porque eu costumo colocar o seguinte: empresário de transporte opera transporte. Ele tem a expertise de fazer a manutenção, de comprar o equipamento rodante, né? E administrar ali o motorista. Trocador nem é o caso, porque nem tem mais, que agora é dupla função. Né?
Então, essa qualidade do empresário tem que ser mantida. É um negócio como outro qualquer. Por exemplo, quando eu quero comprar feijão e arroz, eu vou lá no mercado, tem um empresário, tem um mercado que vende feijão e arroz. A mesma coisa no transporte. Ele não pode se miscuir na questão de cobrar tarifa, de regular onde que ele coloca, se a demanda está maior ou menor. E a gente entra numa enganação que é o seguinte, por exemplo, quando a gente tenta chegar nessa questão do subsídio, a gente vai para a tarifa. E a tarifa tem um valor X. Tá? Como é que chega a esse valor X? Tem um pessoal que já decodificou, que nem os economistas, né, que entendem do economês. Não, tem o IPK, tem não sei o quê, e a gente acaba se perdendo nisso daí. A gente não tem mais expertise do que eles, né, que fazem isso constantemente, né? Não pode ter essa questão. Eu sempre coloco aqui, quando alguém se apresenta, perguntando como é que é a planilha de custo, quanto é que custa um quilômetro rodado. Aí, sim, aí a gente pode partir para tentar traçar uma solução. Fora isso, eu acho que a gente vai fazer aqui um levantamento grande, o Raul está fazendo um trabalho magnífico, a gente vai poder oferecer isso para os futuros candidatos, né? Mas, sem sombra de dúvida, não irão fazer. Pode até fazer uma coisa aqui, outra ali, mas nunca isso. Eu peço desculpa da Taverna aí pela minha... Eu sou um eterno revoltado e eu sou, atualmente, eu coloco aqui, eu sou adepto do ponto a ponto. Né? Eu saio de casa para onde eu vou e volto. Ou no meu carro, ou de táxi, não tem esse negócio de transporte público. Que transporte público sem qualidade não adianta, não chama ninguém. Transporte público com tarifa alta não leva o pessoal. Quer dizer, hoje se reclama que diminuiu a demanda. Mas qual o movimento que foi feito de redução de tarifa para você atrair demanda? E qualquer outro negócio, quando o negócio não vai bem, as promoções. E a gente já assistiu aqui, já vi gente fazendo promoção de passagem de ônibus, né? E que é considerado ilegal. Né? Eu não consigo entender muito isso daí. Eu vou parar por aqui. Ailton, obrigado aí pela tua presença. Licínio. É bom ouvir as palavras otimistas do Alcides, mas, Ailton, o que você tem a comentar dessas questões que já colocaram? E depois a gente faz uma outra rodada de perguntas que eu estou inscrito, inclusive. Não sei em que lugar. Ailton, sem microfone a gente não te ouve. Não, tudo bem. Eu pensei que a gente fosse varrer todo mundo primeiro. Não, a gente vai falar, vira quase uma conversa aberta. A gente vai falando, tá bom. Depois a gente fala mais alguma coisa, cada um... Entre nós não tem novidade, né? O que pode ter um peso a mais no mito, um peso a mais no outro. Mas o começo das coisas, independentemente de qualquer coisa, nós temos que baixar os custos das coisas. Né? E se você não organizar um sistema de transporte público, se você não tirar a sobreposição de linhas, que até hoje acontece em São Paulo, apesar do serviço ter citado a Erundina, eu tive um governo da Erundina, e tanto antes como depois da Erundina, se brigou o tempo todo para evitar a sobreposição. Isso aumenta o custo. Né? Isso não facilita em absolutamente nada para o usuário. É um absurdo. As cidades brasileiras hoje, e eu posso pegar São Paulo ou pelo Rio, você não tem uma rede de transporte público baseada em faixas à direita e mais corredores à esquerda, e o tal, se quiserem chamar de BRT, que é bonitinho o nome, o mínimo que a gente tinha que ter era isso. Porque onde você pode ter controle de tempo de viagem, algum tipo de qualidade de ônibus, o número de passageiros em pé ou sentado, coisa que valha. Quer dizer, se você quiser começar a organizar, qual é o custo para cada cidade? Raríssimas cidades sabem qual é o custo do transporte público. Por isso que, de uma certa forma, eles também não se interessam, não conseguem enxergar uma racionalização da oferta, a racionalização do espaço viário, que é finito.
e que não tem prioridade para aqueles que tinham que ter uma prioridade de transporte público. Quer dizer, uma das coisas que tem sido muito discutidas no mundo todo é o tal do pedágio urbano, já que você parte do princípio que eu tenho uma coisa finita, chamada espaço, tem um número enorme de pessoas que precisam passar por aquela via, você vai imaginar passando a pé, de bicicleta, de táxi, de carro, ou de transporte, ou de ônibus, ou de trem, seja o que for, e essa coisa continua aberta. Londres é um exemplo, existem alguns exemplos mundiais aí em que o tal pedágio, entre aspas, parece que foi relativamente aceito, mas para discutir pedágio, eu tinha que discutir antes o tal do custo. Eu preciso saber quanto realmente eu vou cobrar do pedágio. Eu só posso cobrar alguma coisa quando eu souber quanto ele custa. E eu preciso ter um sistema implantado, racionalizado, para ter ideia de, olha, aqui nessa cidade custa tanto, e, portanto, o pedágio, que vai pelo menos cobrir tudo isso, vai ser tanto. Eu não acredito, algumas cidades estão fazendo uma coisa interessante, estão colocando algum subsídio. Estão tirando da onde? Fatalmente estão tirando de saúde e educação. Então, eu preciso ter uma fonte extra. O pedágio seria uma fonte extra. Não é uma solução mágica. Ele não é democrático. Tem cara que pode pagar o que paga X, ou 2X, ou 3X. Mas tem cara que roda para cá e para lá o tempo todo. Esse cara, se você botar um pedágio, você mata ele. Nós temos hoje pelo menos 30% da população marginalizada, ou seja, o cara que está se virando por conta própria. Portanto, ninguém paga o transporte público para ele. Se em alguns lugares ele tem algum benefício de algum vale-transporte ou coisa que vale, que é pouca gente, hoje minoria, esse pessoal que está fora, como é que fica? Nós temos um problema mais grave, que é a questão salarial. Os salários do Brasil não só são baixos, como as propostas que estão vindo por aí é para rebaixar mais. O cara não ter carteira de trabalho, não ter outras garantias. Quer dizer, o nosso problema não fica no transporte, nós temos um problema social maior, e que os tais políticos, que hoje ocupam tanto o executivo como o legislativo, não querem enxergar. Então, sobra para as classes, uns 10 anos atrás, um pouco mais, naquela classificação de classes A, B, C, D e E, o E sumiu, não sei se lembram. Não só ele reapareceu, como agora ele engordou. Tem muito mais gente agora na E do que tinha na D, ou que tem na D. Quer dizer, qual a lógica, qual a construção de país que nós estamos fazendo? Nós estamos precarizando o trabalho. A saída para resolver o trabalho é precarizar o trabalho, é tirar garantias. Os empregos que estão saindo hoje, nesse teórico crescimento, é um crescimento de um contrato, sem contrato de trabalho. O cara não tem a garantia que vai trabalhar 12 meses, vai ter um mês de férias. Não tem garantia que vai ter recolhido o fundo de garantia. Quer dizer, esses problemas eles antecedem o transporte público. Nós tivemos um recuo em termos de organização social nos últimos anos grande e que nós não estamos conseguindo saber a saída. E tivemos uma classe que foi privilegiada. Não só política, mas uma classe empresarial. A concentração de renda no Brasil cresceu. Então, a nossa solução tem que ser, o transporte faz parte do problema e faz parte da solução. Mas, posto esses problemas para aqueles que têm que discutir hoje, você vê as propostas que estão sendo levadas para o Congresso, Câmara ou Senado, é de chorar. Nós estamos discutindo lá quem serão os beneficiários das novas modificações, não o atendimento daqueles que estão lá embaixo. Estamos construindo um país de nós e eles, onde o nós são poucos e o eles são muitos, e que o transporte é um dos lugares onde a coisa fica concreta. Então, quando eu critiquei agora há pouco a bicicleta, claro que não cabe crítica à bicicleta. Aqui em São Paulo, a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que tem 140 quilômetros dentro da cidade de São Paulo,
e mais 140 em outros 22 municípios, onde atende a periferia, os bicicletários da CPTM estão lotados. Então, não pode tirar. E você tem que permitir que o cidadão, para chegar na estação, ele não chegue disputando com um caminhão e ônibus a 50 centímetros dele. Ele precisa ter algum espaço no viário onde ele possa circular. Então, a nossa questão de transporte ela está envolvida, está incorporada, vamos dizer assim, nesses problemas sociais que todo mundo aqui conhece, e não só nós, muita gente. Nós estamos num caminho muito ruim de entendimento. Nós estamos fazendo discussões, eu não gostaria de citar nada político, mas hoje, dia 2 de setembro, é impossível não ficar preocupado com o 7 de setembro, que antigamente era uma data de desfile militar, ou de escolas e de militares. O que está sendo proposto para solucionar no dia 7 de setembro? Será que serão os nossos problemas sociais? E a classe política hoje nossa está toda no cercadinho, está quietinha, encostada. Eles estão pensando em resolver os problemas sociais ou estão encostados se defendendo? Então, a esta altura, o transporte vai lá para baixo. Ele perde local, ele não é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Não sei hoje qual é o problema do transporte. Se a saúde, que está matando hoje 600 por dia, já matou 580 mil, vira e mexe, eu vejo na televisão alguém descrever os problemas nacionais, a saúde já virou cara de vaca. O cara nem cita mais os problemas sanitários do Brasil, está citando outros. Não que os outros não tenham que ser citados, mas obrigatoriamente hoje o cara tinha que começar falando no maldito sistema sanitário que não está resolvido e não se tem solução. Está aí a variante Delta. Então, eu tenho isso, eu tenho desemprego, não tenho salário, eu tenho salários que estão sendo jogados lá embaixo. Tenho que levar esse pessoal para trabalhar, para construir uma riqueza que ele fica com uma parte dela, outra parte ele retribui para a sociedade. Está nos faltando um plano de voo. E os pilotos disponíveis não são confiáveis, nem no executivo, nem no legislativo. E, se quiserem, também tem dúvida no judiciário. Não só no de Brasília, não. O pessoal de primeira e segunda instância fazendo sentenças aí. Ailton, sem querer te interromper. Não, tem que interromper mesmo. Vou chorar pelo país todo, a gente fica. Sim. A gente está tentando aqui achar uma solução para o transporte, porque tem muita coisa sobre o país aí que a gente pode fazer, mas não. Eu acho que se a gente for discutir isso, a gente não sai daqui hoje, né? Está fora do nosso alcance, a princípio. Né? Então, como é que a gente resolveria essa questão? Essa é a grande questão nossa aqui. A questão. Eu acredito, Licínio, que pelo menos vamos começar baixando. Entendendo a sua revolta quanto o resto todo. A minha revolta é de todos nós, né? Não é nem eu ia falar isso mesmo, é revolta de todos nós mesmo. Todos nós. Isso aí. Tudo que você falou, nós assinamos embaixo. Assim como eu assino tudo que vocês falaram. Mas vamos começar pelo menos pelo mínimo. O que está na nossa mão é baixar custo. Menos que isso não tem. Entendeu? Tirar a sobreposição, fazer faixa direita, fazer corredor, pensar nisso, pelo menos eu baixo o custo, quer dizer, a tarifa de X, quem sabe ela baixa para 90%, quem sabe baixa para 80%, dá alguma confiança. Porque a hora que eu organizo o sistema, eu dou confiabilidade no tempo de espera e no tempo de viagem. Eu estou botando todo mundo para fora, porque o sistema não tem confiabilidade de nada. Um dia eu chego no ponto, sempre no mesmo horário, sei lá, X horas. Um dia eu espero 5 minutos, outro dia eu espero 35. Só que eu tenho um contrato de trabalho que me diz que eu tenho que chegar a tal hora no meu local de trabalho. A confiabilidade do sistema, desse jeito, o ônibus disputando espaço com outros veículos, brincadeira. É só ver a frota. Nós temos quase a mesma frota de ônibus que tinha em 2003, para uma frota 3 vezes maior de automóvel. E o espaço finito está aí, que é o viário. Então, para reduzir muito a conversa, pelo menos vamos organizar o sistema viário. Vamos organizar.
tirar as sobreposições, fazer faixa direita, faixa esquerda, construir um sistema de transporte público. Pelo menos isso. Vai resolver o problema? Não. Baixa um pouquinho o fogo. E tentar continuar insistindo com vereadores e toda a cambada legislativa e executiva para que eles tentem enxergar. Os problemas do Brasil, desses que todo mundo sabe, um deles é o transporte público. Não é só a inflação, não. O transporte público é um deles. E que pega todo mundo, claro, de forma muito mais pesada nas classes D e E do que na classe C ou B. Né? O Raul, como é que está a nossa lista aí? Olha, aproveitar para lembrar as pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, se inscrevam pelo chat. Eu tenho inscrito até agora o Licínio, o Raul, que por acaso sou eu, o Antônio Carlos e o Afonso. Tem mais alguém? Vamos dos 4, então. Então, vamos dos 4. Tá. E antes de começar, eu queria dar uma boa noite aqui ao Marcelo Almeida, Luiz Maia, Osias, e teve o Afonso também, que já nos deu o prazer aqui. Sim, me dá um tempinho. Esse Osias é o Osias Batista de Belo Horizonte ou é outro? Não sei. Eu faço a mesma pergunta. A palavra Osias para responder. E o próprio Raul, né? Nós convivemos lá em Minas com ele, com aquele Osias Batista. Aquele, o famoso. Famoso. É. Mas ele quer ficar mudo. Quando ele puder, ele responde. Mas eu acho o seguinte, eu sou da teoria da tarifa zero. Da mesma forma que eu vou repetir mais uma vez, que acho que nós temos 10 debates, eu já falei umas 30 vezes essa coisa, que a gente vai para a rua de noite, está tudo iluminado e ninguém sai botando moedinha no poste para acender a lâmpada. A gente chega no prédio tem um elevador, a gente pega o elevador e acha que o elevador é de graça. Obviamente, a luz na rua não é de graça, o elevador tem que ser comprado na época da construção, tem que pagar a conta de luz dele, tem que pagar a manutenção. Isso tudo, tanto o elevador quanto a luz, são pagas pela coletividade, teoricamente distribuído para quem tem mais, pagar um pouco mais. Os impostos, teoricamente, seriam para isso. Você tem um grande consumidor de via pública, que é o dono do automóvel, que pode ser um carrinho, uma variante que não é a Delta 1960, como pode ser um Mercedes 2022, que eles acabam ocupando o mesmo espaço e exigindo ruas asfaltadas, sinais sincronizados, túneis e viadutos, para que ele possa desfilar a sua individualidade, em troca dele não pagar nada, porque ele acha que quem é responsável pela rua bonita é o governo. E o governo é essa entidade milagrosa que resolve tudo e que ninguém precisa colaborar para ele. Então, eu acho que a gente tem que partir para, como já estão algumas cidades fazendo isso, essa discussão é uma discussão mundial, inclusive, da cidade ou da região metropolitana pagar esse custo e distribuir entre todo mundo. Porque se a gente gasta, se tem uma verba de transporte que as pessoas que não têm carro pagam para andar muito mal, para ser mal atendido, a gente tem que definir isso. Mas aí surge aquela questão, mas vou dar dinheiro para esses empresários aí? Não, aí não é chegar e comprar milhões, dá 4 milhões para uma empresa de ônibus, aqui tem 1 milhão de passagens para eu distribuir aqui para a cidade. Não, é contratar essas firmas que se dispõem a fazer isso para oferecer tantos ônibus em tantos corredores, com tal frequência, e com acompanhamento de qualidade para isso. E eu não quero saber quanto o cara está gastando. Eu quero saber se ele me ofereceu
cobrar tanto por quilômetro, se eu estou pagando e se tem um padrão de qualidade, ele está rompendo isso. Eu trabalho com obra, eu executo obra. O cliente me pergunta quanto é que é essa estrutura. Eu digo, é tanto. E ele me contrata ou não. E se ele me contrata, ele não fica perguntando quanto eu comprei o ferro, quanto eu paguei para o funcionário. Ele quer saber se o valor que ele combinou comigo se eu vou fazer a obra bem feita. E eu acho que não preciso, nem quero saber o custo de operação de um ônibus. Eu quero que abra uma concorrência e a gente bote, o cara tem 10 ônibus, 20 ônibus, 200, 1.000 ônibus, 10 mil ônibus, ele ofereça para trafegar tanto por quilômetro no horário que eu marquei. E é isso que é importante. Se ele está ganhando, se ele está perdendo, isso é o problema dele. Evidentemente, a gente tem que tomar cuidado para não ter abuso. Mas a gente pode também, ao mesmo tempo, dizer, o preço inicial da concorrência é tanto por quilômetro. Quem oferecer menos vai levar as linhas melhores, com as ruas mais asfaltadas. Quem oferecer um pouco mais vai pegar o trânsito pior, e a gente pode montar um esquema desse e fazer isso por setor. A gente começa num setor da cidade fazendo isso, de preferência na zona oeste, quando eu estou falando de Rio de Janeiro, e depois vai chegando. E a mesma coisa acontece com o trem e com o metrô. A gente eu não quero saber quanto ele fatura, eu quero saber quanto ele cobra do Estado para ter um lote de vagão a cada tantos minutos. E isso aí vai ser dividido pela sociedade inteira e o valor não vai ficar tão caro assim. Então, eu não sei se isso já foi esse tipo de coisa, o que o Ailton pensa nisso, mas vamos ouvir os outros também que tenham para falar. Raul, é você, né? Vamos lá. E depois do Raul, quem é mesmo? Antônio Carlos e depois o Afonso. Tá, só para a gente já ficar prevenido. Bom, então, nós estávamos conversando aqui antes mesmo das 6 horas, e então o Ailton vai me perdoar, mas eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. Nós aqui, nesse ciclo de debates, nós estamos buscando solução, tá? Então, e nós sabemos que nós somos parte da solução. Não adianta ficar naquela posição cômoda de que eles têm que fazer alguma coisa e a gente fica esperando que eles façam, e se eles não fizerem, a gente chora. Não. Eu não sou adepto disso, e quem está aqui também não é adepto, porque nós estamos aqui perdendo convívio familiar, perdendo outras coisas, né? Não estamos aqui à toa. Então, vamos em frente. Nós sabemos que até tudo que se sugeriu aqui, cada um, o Ailton, o Licínio, o Itamar, o Alcebiades, o Valente, que cada um que falou exige a existência a nível de prefeitura ou Estado, e por que não dizer a União também, minimamente estruturada para fazer isso, seja para pintar uma faixa, seja para fazer uma pesquisa, para fazer um planejamento, para montar uma planilha de custo, para fazer uma licitação, seja até mesmo, se for na linha do Alcebiades de estatizar, precisa se organizar para estatizar. Então, seja qual for a linha, não importa. Uma coisa para mim, e eu acho que para a maioria de nós está claro, o poder público tem que se estruturar. Bom, mas o Ailton lembrou muito bem que tem muitas outras prioridades importantíssimas disputando com o transporte com todo o direito, como saneamento, saúde, habitação, educação e por aí vai, segurança. Então, uma outra coisa que tem que ficar estabelecida é de onde vem o recurso. Então, já são 2 pontos aqui. Tem que ter uma estruturação para tocar o assunto, transporte e trânsito, e tem que ter recurso. E tem que saber de onde vem, porque não vai ser tirando da saúde
ou da educação que a gente vai melhorar o país. Então, como o Ailton lembrou muito bem, tem que ter fonte adicional, sim. E cabe a nós sugerir. Bom, outra coisa que nós sabemos é que a gente precisa influenciar as políticas públicas de transporte, para que, na hora que elas forem formuladas, porque elas hoje são praticamente inexistentes, na hora que elas forem formuladas, elas tenham um viés de beneficiar a população como um todo, tornar a cidade mais saudável, dar segurança às pessoas para circularem na cidade. Para que a gente possa influenciar as políticas públicas, nós temos que ter algum poder de influência. E aí chegamos aonde eu queria chegar. Aqui nós temos a NTP, temos Fórum, temos Clube de Engenharia, temos FANRIO, Federação de Associações de Moradores, e temos vários outros organismos aqui representados. Além dos vários que já passaram por esse ciclo de debate e de outros que nós ainda vamos convidar e de muitos outros que nós nem vamos convidar, mas que nós dependemos deles para conseguir atingir algo que eu chamaria de uma frente de pressão por políticas públicas de transporte. Nós temos que fazer isso. Não adianta ficar chorando. Nós temos que pressionar. E a pergunta é, para o Ailton, já finalizando. Ailton, a NTP sempre, e o Ailton sabe, talvez nem todos saibam, mas eu participei da NTP durante anos a fio, como representante da CBTU e depois virei secretário da diretoria regional de Minas Gerais da NTP. Com muito orgulho e gostei muito e aprendi muito com a NTP. E a NTP sempre soube fazer isso, pressionar. Aí eu pergunto, Ailton, o que está sendo feito nesse sentido atualmente? E pergunta 2, você topa, você que eu digo é a NTP, topa se juntar a nós numa frente nacional de pressão pela melhoria dos transportes públicos nas cidades do Brasil? A nossa ideia é criar isso. A gente tem uma ideia que pode não ser a melhor, mas com mais gente chegando e dando a mão, a gente pode fazer uma coisa melhor. A nossa primeira ideia é fazer uma carta aberta, com alguns pontos básicos que seriam assinados por várias entidades. Mas a gente pode fazer muito mais coisa do que uma carta aberta. E isso é só seria um pontapé inicial. Tá? Então, eu encerro aqui. São essas 2 perguntas. Agora, a palavra com Antônio Carlos. Opa, boa noite. Pedir desculpa aí por não ter a imagem, a internet está horrível, né? Então eu não vou colocar a imagem, porque aí pesa muito. Mas, inicialmente, Ailton, você disse uma coisa no início da sua fala que eu concordo integralmente, que é a secundarização de políticas de transportes, né, por parte da classe política, né, de quem faz política. Né? O transporte sempre foi secundarizado, assim como o saneamento básico é secundarizado nesse país, assim como a segurança pública é secundarizada nesse país e se tornaram os principais problemas desse país, né? Saneamento, segurança pública, mobilidade, né? Além de habitação. A gente vai, melhora um ponto ou melhora outro. Né? Mas, particularmente, eu acho que o problema dos transportes não será resolvido apenas construindo uma alternativa de financiamento. O problema é muito mais grave do que o financiamento. Passa por uma reformulação total do sistema de transporte, né? Do sistema de contrato, do sistema de exploração, passa pela integração dos vários modais,
passa pela priorização de modais, né, de transporte de massa em detrimento de outros meios de transporte. Então, o problema é muito mais complexo, né? Para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, desde o tempo do Império, que a gente vem evoluindo com o transporte ferroviário, e a gente chega a um ponto em a nossa malha ser reduzida. Quer dizer, o que se faz com a malha ferroviária aqui no estado do Rio de Janeiro é um absurdo. Nós estamos perdendo o ramal de Itaboraí, a Supervia está abandonando ramais importantes, né? E nós temos aqui no Rio de Janeiro o privilégio de ter acumulado, né, no transporte ferroviário uma ferrovia que pega toda a região metropolitana e que estamos deixando de lado. Nós temos o privilégio de ter uma Bahia que interliga os maiores municípios do estado, né? São Gonçalo, São João do Meriti, Caxias, Magé, né? Rio de Janeiro, né? E nós temos, o Ailton, uma ausência total da autoridade pública no que tange à fiscalização e gestão do transporte público. O maior exemplo disso, e a pandemia nos trouxe, a questão, por exemplo, da intervenção que o Eduardo Paes fez lá no BRT. Pasmem, o município sequer sabia o quantitativo de ônibus que tinha o BRT. Né? Quer dizer, e sempre foi assim. Sempre foi assim. A irresponsabilidade também, e aí eu digo com todas as letras, do empresariado também. Né? Você veja, os ônibus aqui no Rio, além de sujo, circulam com pneus careca, mal conservado. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade total. Então, o sistema precisa ser revisto como um todo. Né? Que a gente não caia, né, simplesmente no ponto de que, não, vamos construir uma alternativa de financiamento e está resolvido os problemas. Não, não está. Né? Por exemplo, na última reunião da AGETRANSP, a Supervia, e raro isso, né, foi multada em 1/10 do faturamento relativo ao ano da infração, exatamente por não cumprir o contrato de concessão, seja nos investimentos das estações ferroviárias, em infraestrutura, em sinalização, né, na questão lá do ramal de Gramacho, Saracuruna, né, no ramal de Iguapi. Né? Então, na questão, por exemplo, de Santa Cruz e Itaguaí. Então, é de uma irresponsabilidade também muito grande por parte de quem recebe essas concessões. Então, a gente precisa readequar tudo. Né? A gente tinha que encontrar um mecanismo de zerar, né? De zerar esse jogo e reformular todo o sistema. Agora, o nosso desafio é como tudo, né? Não pode paralisar e zerar, é de mexer nessa geringonça, né? Com tudo circulando. Né? Como é que a gente vai fazer? Com contratos vigindo, né? Com contratos aí que duram 25 anos, renovar por mais 25. Né? E qual é o ponto de equilíbrio que a gente vai encontrar para reformular isso num tempo adequado. Mas eu concordo com você que, efetivamente, o que falta, que aí a gente tem uma responsabilidade muito grande, sobretudo esse fórum aqui, pela pluralidade dele, de provocar a classe política, né, no que tange a priorizar nos seus programas de governo, dentre outras coisas, a questão da modalidade. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Né? Sem isso, a gente não tem o desenvolvimento das cidades. Não tem. Você vê, nós ostentamos aqui, o Rio de Janeiro, de estar entre as 5 cidades de pior transporte do mundo. Do mundo. E o pior do Brasil. Né? Então, o nosso desafio, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, é muito grande. A ausência total do governo do Estado, para finalizar, que não conversa com os prefeitos da região metropolitana, que ninguém toma iniciativa para isso, né? Nem os parlamentares, nem os executivos.
né? E os secretários de transporte são meras figuras decorativas, né? Que não têm autoridade nenhuma para fazer absolutamente nada. Né? Fazer absolutamente nada. Então, o meu sentimento, rapaz, é de muita indignação, sabe? Nesse momento, mas a pandemia nos mostrou muito isso, né? E aí uma coisa que eu sempre bato na tecla, rapaz, e aí, sobretudo, nós que militamos na esquerda, a irresponsabilidade, por exemplo, de você otorgar concessões às vans para fazer transporte de 30, 40, 20 quilômetros dentro dos centros urbanos. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. No máximo, a van tem que circular dentro do bairro fazendo integração com o modal, né, de transporte de massa e não interligando bairros. Isso é um absurdo. Então, o sistema de transporte precisa ser chacoalhado como um todo, né? Não é simplesmente a questão de um modelo alternativo de financiamento, que é prioritário, mas precisa de muito mais, sabe? Precisa de muito mais, né? E eu não para finalizar mesmo, essa questão, rapaz, a maioria das pessoas aqui são ferroviárias, que eu não concebo é o encolhimento da malha ferroviária, sobretudo da malha urbana, e a concessão do transporte ferroviário para monopólio e exploração em benefício próprio. No caso das cargas, aí eu falo da MRS e falo de outras que tem uma ferrovia, né, que é dela, e só ela utiliza, ninguém mais. Né? Só ela e ninguém mais utiliza. Então, são esses vícios que a gente tem que precisa ser corrigido, aí que a gente apela a Deus, ao Papa, ao Padre, ao Bispo, aos santos, né, e aos políticos para a gente resolver. É isso aí. Eu não tenho só concordância aí, mas um desabafo. É isso aí. Amém. Afonso. Todos. Boa noite, Ailton. É um prazer revê-lo aqui nesse fórum. Né? O que o Antônio Calagay acabou de falar é uma grande verdade. Nós estamos hoje com uma quantidade de linhas utilizáveis, vamos dizer, igual a 1920, 1930. Né? E tem, inclusive, dados sobre esse tipo de situação. A malha ferroviária cada vez caindo mais. Mas a minha pergunta é mais voltada à questão da tecnologia, das novas tecnologias, né? Principalmente a questão da energia. Eu queria saber como é que você entende, como é que vocês veem essa questão dessas novas, dos carros elétricos, né? Das bicicletas elétricas, dos patinetes elétricos, né? E isso vai entrar no meio das próprias ciclovias, né? Enfim, qual vai ser o impacto disso? Além do que, isso inclusive na cadeia de petróleo, né? Porque isso aí, se começar a vir carro elétrico, vai impactar na cadeia do petróleo. Naturalmente, todo mundo está falando assim, mas o custo da energia está elevado. Realmente está. Eu fiz propostas aqui de você montar a usina solar em cima de teto de estação de metrô, porque o que a gente tem é telhado. E se você fizesse uma usina solar ali, aquela estação ali praticamente seria zero de energia. E você poderia ter, vamos dizer assim, toda a parte, vamos dizer assim, de estações e administração, etc., etc., né? Não sei até que ponto a tração, mas poderia ser isso aí bem utilizado e evitando maiores gastos de energia nessas épocas de pouca água, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido. E outra coisa, a utilização, né, disso aí, da solar, da iluminação de ponto de ônibus, essas coisas, não é? Como é que você vê que isso impacta no sistema de transporte? Conseguiríamos derrubar preço? E aí não estou falando nem só da solar, mas as novas tecnologias de hidrogênio e essas outras coisas, né? Seríamos mais ecológicos, pelo menos isso seríamos. Agora, se isso aí seria viável, a gente, com investimento, e se aumentasse esse investimento, os preços cairiam e a gente tivesse uma rede
mais sustentável com energias alternativas, sem depender de custos de concessionária, não é? Então, e essa questão do patinete, que hoje em dia você não precisa nem tirar mais carteira, você pega praticamente uma scooterzinha, né? A bateria que você carrega em casa, não é? E pode estar no trânsito, né? Agora virou, né? Tudo isso aí está acontecendo no meio da cidade. Queria saber como é que você vê isso. Se isso melhora, piora. Eu acho que a gente tem condição de derrubar pelo menos o preço do custo da passagem, pelo menos se você não tiver pelo menos a energia você tem que pagar. Já facilita alguma coisa, não é isso? Essa é uma discussão e uma proposta também, não é? É só isso. É isso, Ailton. Nós temos mais 15 minutos para a gente encerrar aqui com mais um pequeno acréscimo, se for necessário. Mas, considerando tudo isso que já falou, você tem 15 minutos para resolver o problema do transporte no Brasil. Nós, né? De começar pelo fim, Carneiro, uma coisa. Eu vi um trabalho outro dia de como baixar os custos de baixa tensão, né? Você fala de iluminação de estações, de pontos de ônibus, etc. É um trabalho bem feito por um pessoal aqui da Escola Politécnica de São Paulo, mostrando a relação custo-benefício e o quanto que isso encaminharia para uma redução de... Nós estamos falando de redução de custos. A iluminação no terminal de ônibus não é tão barata. Os pontos de ônibus não são nem iluminados, mas deveriam ser. E a iluminação fotovoltaica, por exemplo, poderia ajudar a baixar custos. Tudo que envolve baixar custo está aí, né? Eu vou voltar nesse, pretendo, se eu não esquecer, voltar aí. Mas eu quero falar um pouquinho sobre, eu acho que foi o Alcibiades, e se não estou enganado, o Licínio, que são fãs da tarifa zero. Eu trabalhei no governo da Erundina, e lá pelas tantas, um dia, o Gregório, que era o secretário, falou, olha, nós temos um projeto, uma proposta, que é a implantação da tarifa zero. Então, nos reunimos ali um grupo de pessoas, ele, mais alguns outros secretários, eu, e saímos pelo mundo aqui na cidade explicando o que seria a tarifa zero, que não era o ônibus de graça. A primeira grande pichação, vocês estão querendo ônibus de graça. Não, não existe ônibus de graça. O serviço será pago, não haverá cobrança de tarifa. Nós tínhamos em São Paulo, na época, 8.000 e poucos ônibus circulando na cidade. Hoje, teoricamente, são 14. Nós fizemos um cálculo construindo os corredores de ônibus, ou seja, em primeiro lugar, baixar custos, refizemos toda a rede e chegamos à conclusão que, para ter a demanda que teríamos e acréscimo entre 35% e 40% de aumento de demanda, nós precisaríamos de uma frota, na época, de 12.500 ônibus. Então, isso foi calculado, foi simulado, fomos para a Câmara Municipal, chamamos a imprensa, de AMA4. Isso tudo tinha um problema, de onde viria o dinheiro. E a fonte principal era o IPTU, Imposto sobre Propriedade Residencial. A Câmara, não só aquela aqui de São Paulo na época, como a de hoje, como a de vocês e de todo mundo, obviamente falou, pô, mas isso aí é uma grande sacada desse partido que está aí. Logo, era no terceiro ano de governo, portanto, seria implantado parcialmente no quarto ano do governo de Erundina, precisaria de mais 4 anos do prefeito seguinte e um complemento do outro. Então, seria implantado em 9 anos. Uma parte pesada no primeiro ano e seguindo assim nos outros 8 anos seguintes. A prefeitura nada. A Câmara Municipal sacou que eles tinham que atirar no joelho do IPTU, ou no joelho da tarifa zero. E atiraram no IPTU, dizendo o seguinte, nós da Câmara estamos defendendo você, cidadão paulistano, porque essa prefeita perversa que aumentando o IPTU de vocês, blá, blá, blá. Só para ter uma ideia, na época, 15% da população não pagava IPTU. E, na proposta, 25% não iria pagar. Quem não iria pagar? Cortiços,
favela já não pagava, e moradias de menos de 50 metros quadrados. Ou seja, você dava um benefício do lado. Obviamente, para a média seguinte, haveria um acréscimo razoável. Mas para ninguém, principalmente a classe A, não chegaria a pagar 50% de aumento. Que depois subiu 50%, muito mais de 50%, e não teve benefício nenhum de coisa alguma, nem saúde, nem educação, nem transporte, nem nada. Ou seja, foi uma grande sacada, mas se tivesse sido um outro partido, que também eu não sei se um outro partido faria, provavelmente seria aprovado, acho eu. Na época, era uma bandeira de um partido de esquerda, o PT, que tinha que ser derrubado, como é o normal, podia ser o partido lá, todo partido que está no poder, o pessoal da oposição quer derrubar, mas só para vocês terem uma ideia de como andou, nós investimos nisso pelo menos 8 meses de trabalho. Nós tínhamos reuniões todas as noites e todos os finais de semana, tentando convencer a população do benefício. E aí, a coisa é braba, né? Um dia foi feita, então, uma grande matéria no Globo, na TV Globo, aqui em São Paulo, e começou com uma frase horrorosa. Pegaram uma senhora que morava na periferia de São Paulo, pobre, e perguntaram para ela: o que a senhora acha da tarifa zero? Ela falou uma frase lapidar: se pagando é ruim, imagina de graça. E não era de graça. E ela seria beneficiada. As coisas foram sendo distorcidas. O cara tinha falado qualquer coisa. E aqui a imprensa em São Paulo era totalmente contra o PT. Podia ser muito, mas não totalmente. Né? Não estou fazendo defesa do PT. Eu sequer sou simpatizante do PT. Tenho votado nele, mas tudo bem, isso aqui não interessa. Mas a imprensa deu uma distorcida de tal forma que, quando a Câmara derrubou o IPTU, não aconteceu nada. Isso foi aprovado ou reprovado no dia 30 de dezembro, que era o penúltimo dia da posse de Erundina, que era para não ter a menor possibilidade de reação. Então, vocês são partidários da tarifa zero. O Lúcio Gregório hoje já escreveu um livro sobre tarifa zero. Não sei se vocês sabem, algumas dezenas de cidades do Brasil, dezenas, hein? Não são 90, mas são várias que implantaram a tarifa zero com formatos muito próximos desse, mas baseado basicamente no IPTU, que se você mora numa casa que custa, sei lá, 10 milhões, você tem um IPTU. Se você numa casa que vale 100 mil reais, é um outro, é 100 vezes menor. O IPTU é mais ou menos proporcional. Seria uma divisão razoável. Então, isso é só para contar um pouquinho a história da tarifa zero, que é uma história de 30 anos atrás, não é de hoje, mas também não acho que se mudaria muito em relação a hoje. Bom, muitas coisas que vocês disseram aí, eu quero entrar um pouquinho de novo na tua fala, Camilo. Há uma perspectiva de, no máximo, de 15 anos, nós não teremos nem motorista, nem cobrador dentro do veículo. Os veículos serão autônomos. Você sabe que já existem alguns modelos rodando bilhões de quilômetros sem acidente. Aliás, o número de acidentes gerados por veículo autônomo é mais ou menos 1/1000 do que nós, bípedes, produzimos por ano. A humanidade mata 1.200.000 pessoas por ano. Isso é um dado. Sem contar os que ficam paraplégicos, tetraplégicos, cegos, o diabo que carrega. É um custo brutal. Estima-se mais de 100 bilhões por ano o custo decorrente dos acidentes de trânsito. Então, se a gente zerasse acidente de trânsito, a sociedade dava um salto, no mínimo, muito razoável. E matar gente, ferir gente, sinceramente, não pode ser propósito de ninguém. Né? Bom, tentando caminhar um pouquinho para soluções. Uma que eu acho razoável, mas que também vai ser um embate dificílimo, mas talvez seja menos complicado, seja o pedágio urbano. Mas desde que eu consiga diferenciar o Mercedes 0 km do Fusquinha 65. Os dois vão rodar na via, mas não é justo que os dois paguem o mesmo valor. Então, essa é uma discussão que está andando por aqui. Eu não sei como é que está aí no Rio. Não vejo como vai progredir proximamente. Há
uma barreira muito grande que é construída e a coisa não é discutida da forma mais oportuna possível. É razoável, quem pode mais, pague mais. Essa é a regra do mundo para qualquer coisa. Se você pode comprar um Mercedes em vez do Fusca 65, você compra. Mas você tem que levar junto com isso as outras decorrências que acontecem para os outros, né? É uma discussão delicada, é uma discussão difícil de levar para frente. Na questão do Raul, o que a simpática NTP sempre fez e tem conseguido fazer é estar junto, pelo menos, com bancadas. Nós tivemos no final do ano passado, junto com o MDR, naquela formulação dos 4,4 bi, para, pelo menos, dar um sufoco para o empresariado. Porque o empresariado não pode ser entendido como um inimigo. Ele é um adversário, mas não inimigo. E o que nós temos é, em primeiro lugar, que salvar o sistema, bater nele para baixar custo, bater nele para melhorar a qualidade, porque isso é fundamental para a cidade. Não é só para acidente, é para poluição, é para qualificar a vida do cidadão e para uma economia. Aqui em São Paulo, o pessoal da Getúlio Vargas fez uma conta. Se o Brasil tivesse transferido 1/3 das viagens de automóvel para o transporte público, nós venderíamos petróleo. Uma conta que é sempre discutível, etc. E tal. Nos daria uma receita que nos daria uma outra fonte. E as pessoas não seriam prejudicadas. Uma parte da população, passear, jamais vai entrar no ônibus ou num trem. Seja qual for o trem. Eles entram no avião, que é um desconforto do capeta, diga-se de passagem. E você é um marmanjo de cada lado e um cara que encosta o banco na frente e encosta o banco dele no teu queixo. Isso ele acha uma maravilha, né? Mas tentativas de você ter fontes de financiamento é uma coisa fundamental. Essa está em discussão, não sei qual vai ser o sucesso dela. As câmaras de cá, como as de qualquer outro lugar, às vezes são mais progressistas, às vezes avançam um pouco. A última e esta, pelo jeito, não serão. Elas estão fechadas no seu espaço. Então, a gente tem tentado conversar com algumas câmaras municipais, tem tido algum pequeno sucesso através de secretários que, através do prefeito, conseguem gerar um espaço numa audiência pública, a gente consegue mostrar a obviedade. A mudança que veio para este ano, e que principalmente o Otávio, que é o presidente da NTU, investiu bastante na possibilidade de a gente ter um projeto maior para o transporte público. Inclusive, nós fizemos na NTP um caderno sobre isso junto com a NTU. Não lembro agora o número dele. Mas, diga. O Otávio, junto com o Armando Guerra e o João Gouveia, participaram de um debate já aqui com a gente. Ele deve ter mostrado esse trabalho, eu só não estou querendo puxá-lo, porque ele acabaria... Não que ele não seja bom. Se fizeram uma olhadinha na bibliografia da NTP, está lá, Construindo Hoje ou Amanhã. O título é meio bobão, meio título assim de novela, mas é procurando mostrar os caminhos que são possíveis de serem partilhados e que podem, não vou dizer tanto no curto prazo, mas no médio prazo, no final do mandato desses prefeitos que estão aí, você ter algum caminho. O que nos importa hoje é achar o caminho. Um dos caminhos é baixar custo, é aumentar a qualidade, é você ter fontes confiáveis. Se imaginou lá para trás uma Delta, né? Num dos projetos de lei que andou por aí, tinha, estou esquecendo o nome dele, uma pena, mas tinha um tequinha que iria para o transporte público, que o nosso amigo Guido Mantega zerou. Então, era uma parte de investimento e uma parte para operação. Também não conseguimos. Em geral, é o seguinte, tudo que a gente consegue avançar em algum governo, ou no mesmo governo seguinte, no mesmo partido, ele é derrubado pela oposição. Ou seja, a questão do transporte público é um problema que está colocado o seguinte, é o problema das classes D e E, talvez da C, mas a C, como sempre tem a possibilidade de um financiamento de 80 meses, comprar um carro, ela acha que ela está fora. Só tem um detalhe, essa tal classes D e E, elas são maioria. Elas são mais de 60% da população. Então, nós temos que ter uma relação política
que nós, que na área técnica, temos que tentar dar uma costurada. Não haverá solução de transporte se não houver solução para todos. E o todos é transporte público e o individual. Tem que ter calçada, tem que ter ciclovia, tem que ter o que vocês quiserem para o cidadão chegar num terminal de ônibus ou num terminal ou numa estação metro-ferroviária e deixar o veículo dele ali. Imaginar que o cara vai sair de um veículo qualquer, cruzar as nossas cidades 30, 40 quilômetros com o mesmo veículo, a mesma forma, é muito difícil, até porque é muito caro. É muito mais racional você fazer um transporte integrado, pode ser moto, bicicleta, carro, a pé, skate, até um local, aí você pega um trem ou um metrô, você pega um ônibus alimentador, depois você pega um corredor central. Nós temos que dar uma revisada nisso. E essa revisada ela não vai impor uma desqualificação da classe A e B, que essa é a nossa grande dificuldade. O nosso, eu vou chamar de inimigo, um termo que não é bom, mas é um adversário pesado, são as classes A e B que acham que perderão espaço em outras coisas se houver uma facilitação da locomoção das classes E e D, principalmente. Não é verdade. Isto não é verdade, porque você organiza o sistema da cidade. Até um simples reescalonamento de horário, que agora a pandemia impôs, foi tentado há 30 anos atrás aqui em São Paulo. E a mudança não é assim, metade trabalha de manhã, metade trabalha à noite. Não é verdade. O pico do metrô em São Paulo não chega a 40 minutos. O pico da manhã e o pico da tarde. Então, pequenos ajustes, fazer a pessoa entrar às 7, às 8, às 9, às 10, foi feita uma simulação, inclusive eu ainda era presidente da CET quando fizemos, daria uma economia, em termos de circulação, perto de 15%. Bom, 15% não é muito, caramba! Aquilo podia ser melhorado, podia ser melhor trabalhado, podia trazer mais cabeças para pensar. Era um projeto inicial. Quer dizer, todos os projetos que são pensados a nível macro, em termos de construção de cidade, né, de atendimento de todos os pontos, de um deslocamento mais rápido, mais simples, mais seguro, mais confiável, normalmente, as classes A e B, eu acho que não por sacanagem, não chego a pensar que é isso, mas por falta de visão política. Eles não serão prejudicados, eles serão favorecidos. Só que, desta vez, o favorecimento será melhor distribuído. A nossa questão política não é convencer as classes E e D que têm que andar de transporte público, porque esses não têm alternativa. É convencer os outros, principalmente o C, que acha que é A, e não é e não será, assim como o B, que eles terão a ganhar se você fizer uma estrutura melhor, se você possibilitar um deslocamento mais rápido, mais confiável e mais barato para os demais. Acho que nós temos uma trombada aí, acabamos, às vezes, elegendo com um adversário intransponível. Já te falo, Valente, mas eu acho que nós temos que pensar na nossa aproximação com o poder público, uma alternativa, e tanto legislativo como executivo, trazer as classes como vocês estão fazendo, outras pessoas para vir discutir, mas temos que nos aproximar das classes A e B, não torná-los nossos inimigos. Eles não devem ser entendidos dessa forma, porque são eles que têm o poder, quem manda na Câmara Federal, etc. Não é aquele pessoal eleito lá embaixo, aquela ninguémzada. São alguns caras que se reportam ao poder econômico. Eu sei falar, Valentino Cortez, não sei como é que você faz na organização, me ensina. Valente, só um segundinho, faz uma intervenção aí breve, por favor, que a gente já estourou o nosso horário, a gente ainda, para fechar, para a gente colocar e o Ailton dar um fechamento aí na nossa conversa. Eu gostaria de apenas anunciar que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a lei, projeto de lei 4515 de 2021, que cria um programa de emissão zero de poluentes, né, no transporte público.
e com uma série de requisitos nessa lei, nesse projeto de lei, que estimulando a aquisição, o uso, a disseminação, especialmente de veículos elétricos, né, bateria, ônibus. E com uma perspectiva estratégica, né, desse projeto de trazer implantar uma indústria em Xerém de fabricante de veículos elétricos, não só, aí no caso, o ônibus, que teria o amparo dessa legislação, mas também de caminhão, placa fotovoltaica, essas coisas todas. Então, apenas a qualquer momento é possível que o governador sancione. No caso aqui do Rio, é um projeto autorizativo e nós, em breve, devemos, nós que eu digo assim, um conjunto de pessoas que está consciente da importância de uma coisa desse tipo, começar a trabalhar no Nordeste também, pegando direto o consórcio Nordeste e atuando de uma forma mais impositiva, né? A partir dos governadores e tal. Mas é isso. Isso tem um pouco, acho eu, um pouco que o Afonso perguntou, e apenas lembrando uma coisa que eu já mencionei aqui, que o ônibus elétrico tem 1/3 do custo operacional do ônibus a diesel, né? Então, isso aí é algo que é fundamental para a redução geral dos custos, ainda que o Licínio diga que isso não é assim, pode não ser tão definidor, né? Desde que esteja se pagando o custo por quilômetro, mas é óbvio que se você abaixa o custo geral, na licitação, quem aparecer lá vai propor custos bem menores, né? Então, quer dizer, que pode haver uma redução significativa, principalmente se você combina essas coisas que o Afonso falou com essa legislação que eu acho que a gente deveria fazer um esforço para que ela ocorra no Brasil todo. Muito obrigado. É muito importante. Raul, microfone. Eu queria já agradecer a presença de todos, principalmente do Ailton, cuja fala sempre traz muita experiência, muita bagagem e nos facilita a vida para a gente não ficar caindo em roubadas à toa. Mas queria também agradecer a presença aqui do Osias, que é o Osias mesmo, de verdade. Era aquele que estava esperando. Osias Batista. E também... Escondido. E também eu tenho um amigo meu, ferroviário... Veja, Ailton, pessoal, cumprimentar todo mundo aí, os que eu conheço pessoalmente, os que eu conheço por lista de internet, né? A gente acaba conversando tanto aí pela internet nos nossos fóruns aí, e principalmente o Ailton, amigo de tantos anos aí, que a gente não se vê há tantos anos, né, Ailton? E o Raul, que é quase irmão, né? Você tinha até cabelo na época, né? Aqui. De cabelo aí, só o Itamar e o Alcebiades pode entrar nessa conversa. Eu queria também... Tem uma outra pessoa que está com a tela desligada, mas eu tenho quase certeza que ele é um colega aposentado ferroviário que está morando atualmente em Braga, em Portugal, que é o Marcelo Almeida. É ele mesmo. Marcelo, obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui conosco. E agradecer a vocês todos aí. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Liga seu microfone aí. Não, só agradecer realmente o convite. E é sempre bom te rever nesses problemas de transporte. Isso aí, Marcelo. Aqui também tem. A cidade é pequena, mas também tem. Isso. Falou. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Osias. Licínio. Tá. Então, agradecendo mais uma vez, nessa final agora só tem agradecimento
a presença de todos aí, convidando para para verem as outras apresentações, quem está vendo isso gravado no Facebook do Fórum de Mobilidade Urbana. E a gente tem uma reunião semanal, amanhã tem uma já, do nosso Fórum de Permanente Mobilidade Urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quem quiser chegar, é só ver. Quem não está na nossa lista, quiser anotar meu telefone, daqui a pouquinho eu vou falar, é só me pedir para que a gente inclui. É uma reunião aberta, todos que queiram falar sobre mobilidade. Lembrando que o nosso ciclo de debate é uma promoção do nosso Fórum de Mobilidade Urbana, que consta com o apoio do CREA, da FANRIO, que é a direção da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, da CAERJ, Sociedade dos Amigos e Arquitetos do Rio de Janeiro, da ADUT, Associação de Defesa de Usuários de Transporte do Rio, da AGEPRO, Associação dos Geólogos Profissionais, e da NTP, que hoje nos honrou com a palestra. Então, nós temos a reunião toda sexta-feira, também, por enquanto, de modo virtual, e o fórum foi criado numa união entre o Clube de Engenharia, através da Divisão de Transporte e Logística, e nessa palestra, eu, Alcebiades, que estamos nos despedindo, porque o Itamar e o foram eleitos agora para nos suceder, porque para ter gente muito competente ainda. Licínio, a sua ligação caiu. Ailton. Bom, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram, estou à disposição de vocês. Conversar com vocês é sempre bom, porque eu aprendo. Se vocês aprenderam alguma coisa, eu não sei, mas eu sou o usuário do que vocês falaram, pensaram, não hoje, não o que vocês vêm dizendo há muito tempo. Pelo menos eu presto atenção e tento aprender. Sempre útil ouvi-los. Muito obrigado pela oportunidade. E contem com a querida ANTP sempre. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Abre o microfone, Licínio. Raul pode encerrar a gravação, que eu caí no finalzinho da minha palavra, mas acho que eu tinha falado tudo já. Ok. E, eu esqueci, espera aí, eu vou dar meu telefone para quem quiser se cadastrar aqui, é 21 999 89 2603. Repetindo. Repete, Licínio. Você tem meu telefone, pô? Fala por pelas urnas. É verdade, eu tenho até 21 999 89 2603. Quem quiser participar do nosso Zap, é só mandar uma mensagem e a gente está presente aqui. Joia. Então é isso, Raul. Vou desligar a gravação.